Quarto bloco, bloco final da nossa aula de hoje, fazendo um pequeno, voltando um pouquinho à fita, nós terminamos o bloco anterior falando do artigo 70 do concurso formal, tá? Só lembrando a questão do concurso formal, que eu finalizei antes falando que o concurso formal homogêneo são crimes idênticos, concurso formal heterogêneo são crimes diferentes, não idênticos, tá? Abordei a questão usei o exemplo e também falei da exasperação da pena, que nada mais nada menos que quando a gente pratica mais de um crime, mas tem a configuração da pena final relativa à pena mais grave, com um certo percentual, dependendo da situação que veio a ser cometida. Está no artigo 70, tá bom? Bom, vamos agora abordar uma questão reconcursal sobre esse tema do concurso formal, para depois entrarmos no crime continuado. Então, a questão concursal é referente ao artigo 70, concurso formal. Diz lá, no que tange o concurso material e formal. Na verdade, essa questão concursal aborda o artigo 69 e o artigo 70, perdão. Que é concurso material e concurso formal. Então, de novo, no que tange o concurso material e formal na esfera penal, marque a opção errada. Temos que achar o patinho feio das questões. A primeira assertiva, a assertiva A diz o seguinte: concurso formal é a prática de uma única conduta causando dois ou mais resultados típicos, idênticos ou não. Perfeito. Tem no código onde está, artigo 70. Assertiva A está onde, professor? Artigo 70. Concurso formal. Perdão. É a prática de uma única conduta, causando dois ou mais resultados típicos, idênticos ou não. Assertiva A, perfeita. Artigo 70. Assertiva B, concurso material. Onde está isso, professor? Artigo 69. Diz o quê? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não. Referência correta está no artigo 69. Assertiva C, concurso formal novamente. Artigo 70. Quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, provoca dois ou mais resultados típicos, devendo ser punido pela mais grave. Perfeito. Isso está no nosso artigo 70. E a assertiva D, que por óbvio é a errada, que ser marcada, e nós vamos entender por que agora, diz o seguinte: concurso material, fonte de base, artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, que aí está certo, pratica dois ou mais crimes, está certo, desde que não idênticos. Aí ferrou. Por quê? O que diz o artigo 69? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Quando o artigo nos diz que os crimes podem ser idênticos ou não, tanto faz. Qualquer uma das duas possibilidades se configurará concurso material. Então, quando a assertiva diz o seguinte: quando o agente pratica mais de uma ação e omissão e pratica dois crimes ou mais, desde que não idênticos. Não, desde que idênticos ou não. Então a questão está errada, não faz diferença se é idêntico ou não. Tá? Então a assertiva ser marcada como assertiva errada nessa questão concursal, baseada no contexto do concurso material e concurso formal, artigo 69 e artigo 70, é assertiva D, de dado. Bom, artigo 71, um dos artigos que eu mais gosto de trabalhar, o crime continuado. Tá? Crime continuado é um tema bom de trabalhar. Vamos lá, artigo 71. O que o artigo 71 nos remete a entender? Quando a gente fala de crime continuado, nós temos que entendê-lo de maneira geral primeiro. Por que de maneira geral? Vamos lá. O crime continuado, por si só, o nome dele já diz, nós temos uma ação que continua, tá? Que gera situações, não termina, não é uma situação instantânea. Bom, partindo desse princípio é fácil entendimento, né? O próprio nome do crime já diz, né? Mas o que nós temos que entender doutrinariamente sobre isso? Tá? Então, é aquele crime, o crime continuado é o crime que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, lembrem bem disso, continuou através de mais de uma ação ou omissão, e ele veio a cometer dois crimes ou mais da mesma espécie. Tá? Aqui tem que ser crimes da mesma espécie e semelhantes na questão da condição de tempo, lugar e modo. Perdão, tempo, lugar e modo. Vou repetir. Professor, quando vai se dar o crime continuado? Primeiro, onde é que está isso? Artigo 71 do CP. Qual a configuração disso? Quando o agente mais de uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes da mesma espécie. Continua, mas continua como? Da mesma espécie. Tá? E vai se observar, é preciso que haja conexão e semelhanças nas condições de tempo, lugar e modo de execução. Tá?
Vou dizer para vocês que esse é o ponto mais polêmico nas formas de concurso de crimes. Bom, do artigo 71, o que diz o artigo em si, então? Falamos da doutrina, agora vamos falar do artigo. O artigo diz o seguinte, artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, devem o subsequente ser havidos como continuação do primeiro. Ou seja, são crimes continuados, tá? Com similaridades de tempo, execução e local, que tenham uma característica subsequentes, ou seja, que tenham um desenrolar de sequência aos crimes iniciados. Tá? A questão da pena, nesse caso, aplica-se a pena de um só dos crimes, tá? Mais grave, nesse contexto. Tá? Então, esse foi o caput do artigo 71. Ele ainda se desenvolve com o parágrafo único, que é bem extenso por sinal, mas é importante que nós vamos dividir ele para facilitar para vocês. O que diz o parágrafo único do artigo 71, que trata do crime continuado? Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça, a pessoa poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes. Então, vamos lá. O que diz o parágrafo único? Nos crimes dolosos, ou seja, os crimes que foram com intenção de delinquir, a maldade, a crueldade, aquele crime que foi com vontade, o juiz poderá considerar o aumento da pena de só um dos crimes. Ou seja, preferencialmente ou normalmente ele vai pegar o crime mais grave. Tá? Isso nos rege o parágrafo único. Espécies de crime continuado. Esse é importante. Na verdade, nós temos que fazer 2 análises. O crime continuado simples é o caput do 71. O crime continuado qualificado ou específico, o parágrafo único do artigo 71. Tá? O crime continuado da mesma espécie, eles se enquadram no mesmo tipo penal. Mas como assim, professor? Como o mesmo tipo penal? Vamos dar um exemplo. Roubo e extorsão, calúnia e difamação, peculato e corrupção. O roubo e a extorsão. Tá? Ele extorquiu, roubou e extorquiu. Caluniou e difamou. Peculato é corrupção, peculato só pode ser cometido por um funcionário público. Tá? Então, é um contexto similar à corrupção. Então, são crimes que estão contidos no mesmo tipo penal, no mesmo contexto penal. Esses são crimes considerados da mesma espécie. Tá? E aí tem um ponto que nós temos que falar aqui, que eu muito pouco vejo falar na academia, diga-se nas universidades, etc. Falamos sempre em crime continuado, que é um crime que eu sempre digo que gosto de interpretar, entender, mas também, muitas vezes, não se fala do que mais se aborda, do que mais se fala, do que mais cotidianamente a doutrina criminal e penal aborda, que é o crime habitual. Então, se vocês se depararem na prova, por exemplo, ou num concurso, das opções abaixo, quais trazem a realidade da diferença entre crime habitual e crime continuado? Nós temos que saber. Então, vamos lá. No crime habitual, o que é o crime habitual, pessoal? O crime habitual é aquele com exercício legal. Por exemplo, é o crime que ocorre de maneira contextual geral. Tá? Vou dar um exemplo. É o exercício legal da medicina. O médico deve saber que habitualmente ele não pode cumprir exercer uma função dessa. Então, todo dia, habitualmente, ele está indo lá e trabalhando como médico, sendo que ele não é médico. Então, é um crime habitual. Tá? O cara que rouba todo dia um troquinho do caixa do restaurante onde é que ele trabalha. Todo dia, por hábito, habitualmente, ele está cometendo aquele crime de pegar um troco lá, aquela coisa toda. Então, é um crime habitual. E o crime continuado, tá? É quando o agente, em vez de ser exemplo que eu dei primeiro, ele pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, mediante 2 ou mais condutas. Essa é a diferença central das 2 configurações que nós estamos falando aqui. Bom, eu trago para fechar a aula de hoje e fechar esse contexto, tá? Exclusivamente falando do limite das penas, de uma questão concursal sobre esse ponto. Tá? Eu trago uma questão concursal sobre esse ponto de maneira muito importante, porque ela tem o contexto que nos remete a fazer algumas observações, muitas vezes. Tá? Em que sentido? Nós temos que também fazer uma reflexão. Nós estamos analisando agora o artigo exclusivamente que nos faz pensar. Tá? Então, quando o artigo 71 ele traz a questão da continuidade, por que eu estou fazendo essa análise com vocês?
Porque muitos alunos, muitos colegas já vieram me dizer, professor, mas eu sempre achei que crime continuado é aquele quando ele vai tentar matar e mata, sabe? Ele vai querer agredir e mata. Não é esse o contexto. Esse é um contexto que pode englobar. Mas eu só queria dizer isso porque eu me lembrei agora dessa questão. Bom, então nós abordamos o artigo 71 do crime continuado, suas configurações, suas análises, suas observações. Tá? A diferença do crime habitual e o crime continuado. E eu trago agora uma questão concursal para fechar essa questão do contexto exclusivo desse ponto. Então vamos lá. Analisando o crime continuado, marque a opção incorreta. Tá? Assertiva A. Ocorre o crime continuado, né, óbvio, ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. É para marcar a opção incorreta. É isso? Ou a opção correta? O que vocês acham? Bom, vamos lá. Vou repetir para vocês. Assinale o crime, analisando o crime continuado, tá? Marque a opção correta. Vamos lá. Ocorre quando... Então, o crime continuado, perdão. O crime continuado ocorre quando? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Beleza, ok. Assertiva A, beleza. O que diz a assertiva B? No crime continuado, não observa as circunstâncias, as condições do tempo, lugar, modo de execução e outras. Errado. Tá? Por quê? Porque no crime continuado, sim, deve-se observar o tempo, lugar, condições de similaridade, porque é um crime que deve ter sequência, deve ter relação similar e continuidade. Portanto, a assertiva B está errada. Então, nós temos a assertiva A correta, a ser marcada, a assertiva B como errada. Vamos ver a C e a D porque estão erradas, só sobrou as duas. Assertiva C. O crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, até aí está certo, pratica apenas um crime. De novo, pega ratão. Qual é o certo, pessoal? Ocorre quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica apenas um crime. Não. Quando ele pratica 2 ou mais crimes. Não um crime. Então aí está o pega-ratão da questão. A assertiva C está errada também. E a assertiva D e última diz o seguinte. Crime continuado acontecerá quando os crimes forem subsequentes, ou seja, os crimes subsequentes não devem ser havidos como continuação do primeiro. Pessoal, no crime continuado sempre devem ser continuação do primeiro. Por isso ele tem esse nome, continuidade, continuação, sequência, tá? Então a assertiva D está errada por isso. Então, essa questão, tá? Eu estou sem saliva, não estou sem água, por isso eu estou no fim da aula, já estou a garganta seca, já estou gaguejando, tá? Mas a questão a ser marcada como questão correta é a assertiva A, porque efetivamente é correto que o agente o crime continuado quando o agente, em mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Tá, pessoal? Fechamos a aula de hoje. Efetivamente, fechamos no artigo 71 do crime continuado. Desejo que vocês tenham uma ótima semana. Espero ter podido contribuir com vocês de alguma maneira. Fico à disposição para o que for preciso. Fiquem firmes, fortes e até breve. Um grande abraço.